Bem-vindos, todos vocês que estão aí conectados pelo YouTube, que separaram esse tempinho para nós estarmos juntos, aqui estudando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Senhor, muito obrigado por este tempo, que seja produtivo, que nos ajude a conhecer um pouco mais da Tua Escritura e assim, Pai, nós possamos ser sábios, Pai, pessoas preparadas, pessoas que estão dispostas a aprender e a exercitar tudo aquilo que o Senhor tem falado. Peço também a Tua bênção para aqueles que estão, Pai, aqui comigo nesse momento, aqueles que vão entrar, aqueles que em algum tempo vão estar assistindo essa aula, que o Senhor possa ir de encontro no lar de cada um, abençoando a sua vida, abençoando a sua família e em tudo aquilo que cada um tem colocado diante da Tua presença, Senhor. E nos ajuda neste tempo, Pai, a praticar e que nós possamos colher os frutos, Pai, na nossa vida pessoal, na vida daqueles que nos cercam, que nos rodeiam, Pai, e assim fazer a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre o exercício dos relacionamentos na igreja. O nosso estudo bíblico da série Dieta Espiritual. E hoje nós estamos encerrando os estudos dessa série. Se você quer saber um pouquinho mais ou perdeu alguma aula, todas elas estão aí postadas no YouTube. Você vai poder vê-las com calma e você que gosta de estar anotando, né? Então, eu já peço a você, para você pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotação, a sua caneta, porque nós vamos dar início a esse estudo. Vamos lá, então? Muito bem. Eu tenho aqui para vocês uma imagem e eu vou colocar ela para vocês aqui, para vocês olharem. Esta imagem, ela é uma foto de algumas pessoas, ou melhor, uma parte da igreja reunida. Lembrando que a igreja, na verdade, somos nós, não é? E algumas pessoas aqui que fazem parte da nossa igreja e algumas outras pessoas que neste dia aí, que foi um retiro espiritual, estiveram conosco aí, servindo, participando. Então, olha que foto linda, né? E se você olhar, essa foto, ela parece cheia de pecinhas, como um quebra-cabeça. Então, pecinhas que são unidas e que precisam estar no seu lugar certo para que esta foto, né, esta imagem possa estar concluída. Então, isso é para nós pensarmos, não é? Se estivesse faltando alguma peça aí nessa foto, ela ficaria incompleta. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando para vocês, olhando ainda para esta cena. Então, a pergunta seria: por que eu preciso estudar sobre relacionamentos a começar da igreja? Então eu perguntaria, mas por que relacionamentos é tão importante? É como se eu dissesse assim para você, o que acontece com uma brasa fora do braseiro? Ou
um soldado que vai sozinho para uma guerra. Então, com a brasa, com certeza, ela se apagaria. E como soldado, dificilmente ele poderia sair vivo desta guerra. Então, por que é importante nós falarmos sobre relacionamentos, na verdade, interpessoais, de uns com os outros e de todos com Deus? E hoje nós vamos ver à luz da palavra que vai nos ajudar muito em tudo isso. Então aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a igreja. Então vamos lá. Então a igreja, ela é a comunidade de relacionamentos. Porque a igreja, ela é a comunhão dos santos, diz a palavra. Por isso é importante esta comunidade, porque Deus é Deus comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós precisamos, na verdade, uns dos outros. Mesmo que a gente diga assim, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, nós precisamos sim. Deus nos fez assim, com qualidades aperfeiçoadas mais em uns do que em outros. Então, por isso nós precisamos um dos outros para a nossa vida em comum. É só parar para pensar um pouquinho. Então, a qualidade de uma igreja, ela depende também desse bom relacionamento das pessoas, entre elas e de todas com Deus, como eu disse. E a Bíblia, ela nos ensina que nós somos família de Deus. Onde que diz isso? Gálatas capítulo 6, versículo 10. E também uma referência em 1 Coríntios, capítulo 12, aí é o versículo 26. Então vamos para a palavra para fazermos a leitura, que eu acho importante desses dois versículos. Então, primeiramente, vamos lá. Gálatas 6, 10. Diz assim. Novo Testamento, Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, olha que interessante, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, se nós temos oportunidade, cabe a nós fazermos a todos. Você vê que não é restrito à nossa comunidade chamada igreja, que na verdade é a casa de oração onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor, aprender da palavra e tantas outras coisas, até mesmo na nossa comunhão, né? Que a gente gosta bastante, não é verdade? Pois é. E também um outro versículo, se você viu aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Olha que interessante aqui. Você achou aí na sua Bíblia? A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha aqui, para nós pensarmos. Então, o que a palavra nos orienta? Nós vamos nos alegrar com aqueles que se alegram e vamos chorar com aqueles que choram. Que na verdade somos uma família. Então é isso que a palavra nos orienta a respeito disso. E eu vou falar para vocês agora de uma igreja, que é a igreja, vou clicar
aqui para vocês verem. A igreja de Tessalônica. E nós, olhando para essa igreja, nós podemos dizer que foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e por Silas. E aonde que está isso? Está lá em Atos, no capítulo 17, tá? Eu não vou ler aqui para vocês todo o capítulo, mas você pode deixar como lição de casa fazer essa leitura para conhecer um pouquinho mais do que o apóstolo fala nesta carta a respeito desta igreja. Mas, resumidamente, eu posso falar para você duas coisas a respeito desta igreja. Então, esta igreja, primeiro diz, uma igreja exemplo que investia em relacionamentos e também uma igreja que crescia em todos os sentidos, né? Então vamos ver à luz da palavra o que esses dois versículos falam para a gente. Então eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Então, primeira leitura, 1 a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Diz assim: com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Você vê? Exemplo. Então, quando olhavam para aquela igreja, uma igreja primitiva, mas que traz isso para nós hoje, nos nossos dias. Então, como que os de fora olham para nós como igreja? Então, aqui diz que muitas pessoas olhavam para ele. Então, o que é importante ressaltar? Né? Até mesmo a forma do acolhimento. Quando uma pessoa chega na igreja, né? Como que ela é recebida? Já ali na porta, para quem está na recepção, ou mesmo para quem está ali ainda no estacionamento, ajudando ali o pessoal que está chegando, né, a colocar o seu carro. Então, isso tudo conta, tudo isso é muito importante, e se receber as pessoas, não é? E também tem uma pesquisa que fala que 70% das pessoas que estão hoje na igreja, né, congregando, por assim dizer, essas pessoas, elas foram trazidas por um amigo. Olha que interessante. Alguém que falou, que a convidou, né? Então, olha como também é importante a gente falar do Senhor, né? Convidar para estar nesta comunidade ali, chamada igreja, para aprender da palavra, para conhecer o que Deus deseja de nós. E assim a gente sair repartindo isso. E fazendo o quê? O nosso meio onde a gente vive muito melhor. É interessante? Então falamos da igreja, aqui, né? Da igreja de Tessalônica. E falando agora de 1 Tessalonicenses capítulo 1, vamos fazer a leitura também, né? Fala assim, ó. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Olha que importante. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos. Então, esse incentivo, né, ele é muito precioso na vida da igreja, de forma a agradar ao Senhor. E olha que o apóstolo Paulo chama os irmãos de Tessalônica, né? Ou melhor, parece até, né, que eu estou falando irmãos, na verdade ele chama de irmãos, né? Ele já chama como família, já sabendo que é uma família. E assim como eu estou fazendo com vocês aí, né? Amém? Continuando aqui, vamos lá. Agora nós vamos olhar um pouquinho essas duas fotos. Eu vou
deixá-las aqui maiores para vocês verem, ok? E olhando para esta foto, à direita, à sua esquerda, nós temos aqui uma imagem de uma pessoa sozinha e um monte de outras pessoas do lado dela. E a outra imagem são várias pessoas, aí no caso, mulheres, reunidas todas juntinhas, bem juntinha uma da outra. E aí tem uma pergunta para nós hoje. Diz assim: você investe em relacionamentos com pessoas? As pessoas têm dificuldade de se relacionar com você? É pra gente pensar, né? Não é verdade? Faz a gente pensar. Então, o que você responderia aí? Você vai dizer assim para mim: não, eu tenho facilidade, eu invisto nas pessoas, mas muitas pessoas não têm esse investimento. E muitas pessoas têm muita dificuldade também de se relacionar. Às vezes passa até mesmo hoje vivenciando isso numa vida adulta, mas até desde o tempo da sua criação, como a pessoa foi criada, o ambiente em que ela esteve. Então tudo isso influencia na pessoa querer estar com outras pessoas, porque na verdade tem um custo, é verdade? E nós podemos investir de estar sempre por perto, né? De estar sempre ali na medida do possível, estar sentando junto, ouvindo. Isso é muito importante. E às vezes nós somos travados nessa área, nós sentimos dificuldade. Teve uma irmã que disse para mim: olha, eu me sinto assim, eu chego na igreja e eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de chegar perto de alguém que já está lá, ou às vezes de falar com alguém, ou às vezes de me abrir, de pedir uma oração. Às vezes tem essa dificuldade, né? Mas nós precisamos investir e orar para isso, para que Deus possa nos ajudar, né? Para que nós possamos investir tempo, às vezes recurso, não é? A gente precisa, assim, nosso tempo de oração em favor de alguém. Tudo isso é investimento em alguém, né? Porque nós também gostamos disso. Quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente consegue entender ela melhor. Então, aqui eu queria falar para vocês que a palavra de Deus, ela tem sim orientação para os nossos relacionamentos a partir da igreja. E nós crescemos como pessoas. É verdade. A palavra diz que nós crescemos nesses relacionamentos. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma verdade, porque nem sempre é fácil nós, assim, nos relacionarmos com as outras pessoas. A partir da ideia que nós temos, que nem todo mundo pode se dizer eu sou perfeito. Nós não somos perfeitos, nós estamos em construção, nós estamos em aprendizado. Nem mesmo aquele que se diz cristão, o mais espiritual que possa nos parecer. E isso é uma verdade. E porque todos nós nos enganamos, cometemos erros. Isso é uma verdade. Mas, mesmo assim, eu e você, nós somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos. A palavra ela é bem trazida de uma forma bem concreta a respeito disso, bem direcionada, tá?
Porque lá em primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele conclama o povo da igreja para investir no relacionamento. Porque aqui, olhando de novo para esta cena, eu posso dizer para você que a comunidade cristã, a comunidade da fé, ela não é um local de agrupamento de pessoas. Na verdade, é um ambiente de santidade. Mas muitas pessoas não se sentem, às vezes, à vontade para se abrir, de se mostrar, porque ela acha que ela está correndo um risco em fazer isso. E esse grupo aqui chamado Déboras, que é esta foto aqui, olha, que nós estamos vendo, são das irmãs, né? Que sempre se reúnem para estudar a palavra, nas confraternizações, nos eventos do ministério. Então é algo muito precioso dentro da igreja. E assim tem também os outros grupos. E o que eu poderia falar para você a respeito disso? Por exemplo, o grupo Déboras aqui, né? Nesse grupo a gente se reúne e eu vou dizer para vocês que, como eu também já participo há algum tempo, eu passei a conhecer a irmã do meu lado, um pouco mais da vida dela. Comecei a entender um pouquinho mais dos sentimentos dela, passei a orar mais por ela. Então, na medida em que nós nos reunimos, nós podemos nos abrir, né? Entender também que muitas coisas que nós estamos passando, outra pessoa também já está passando, ou outra pessoa também já passou e pode nos aconselhar, né? Como foi que ela perseverou, que ela conquistou a sua vitória. Então nós podemos ver que nós podemos ajudar umas às outras. Então é um grupo muito precioso, mostrar que nós somos pessoas normais, sujeitos a erros, né? Mas que nós temos o caminho que nos ajuda, né, a voltar para o caminho certo, que é Jesus, sempre à luz da palavra. Nós temos ali uma companheira de oração, uma intercessora. Então é muito gostoso a gente poder ser recebida e acolhida desta maneira, né? É assim que funciona. E a gente passa a aceitar a outra pessoa como uma pessoa normal, passível de erros e de acertos. E assim a gente vai aprendendo e vai nos conhecendo também. E assim a gente consegue investir no relacionamento e também não ter tanta dificuldade de nos relacionarmos. Certo? Por quê? Porque a igreja, a comunidade, ela é um local de gente pecadora, arrependida e perdoada, que está buscando o quê? Está buscando o seu crescimento espiritual. Certo? Muito bem. Se tem alguma pergunta, algum comentário, você pode estar postando aí, tá bom? Que a gente vai estar aqui respondendo para você, tá bom? Eu queria agora trazer esse texto. Ele é um pouco longo, mas gostaria que, se você está com a sua Bíblia, deixar ele aberto aí, porque nós vamos trabalhar agora em cima de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 12 ao 22, tá bom? Eu trouxe ele aqui na tela pra gente ver. Tá colocando aí pra vocês. Então, prestem bastante atenção na leitura. Diz assim: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam. E vivam
encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma outra parte diz: não apaguem o Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Tremendo, né, irmãos? Essa leitura tem vários ensinamentos para nós e direcionamentos da parte de Deus. E nós vamos agora dar continuidade, sempre olhando e lembrando desse texto que nós lemos agora. Agora eu trago para vocês 5, pelo menos, imagens, e eu gostaria que você olhasse bem para elas. Então, a primeira impressão que a gente olha trata-se de coisas boas, né? Mas eu quero dizer para vocês que aí tem pelo menos 5 benefícios da comunhão entre irmãos. Lembra que eu disse que nós crescemos com pessoas? Era sobre isso que eu estava falando. Então aqui nós vamos falar sobre encorajamento. Você procura aí nessas fotos algo que te traga essa ideia. Crescimento. Em todas as áreas, como a igreja em Tessalônica, que fala que a igreja de Tessalônica crescia de todas as formas, que ela era vista por todos como uma igreja que cumpria, que fazia tudo o que Deus pedia, não só em números, mas em todas as ordenanças. Fala também aí de ajuda, fala de força e fala de amor. Muito bom, né? São coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Que sejamos encorajados, que possamos crescer como pessoa na nossa vida, principalmente espiritual, que nós somos ajudados, que nós temos esta força por estarmos juntos e unidos no mesmo propósito, porque a força maior, ela vem do céu, ela vem de Deus, mas a buscar nos ajuda a passar por tanta coisa, não é? Somente nesses dias, a passar tantas coisas que às vezes vem para nos desanimar, para nos estacionar onde nós estamos e a sair do estado de coisas que às vezes só atrapalha, não nos ajuda. E do amor, que falar do amor, né? Olha os textos agora que fala sobre isso. Então você que está anotando aí, vamos lá. Então,
Porque, na verdade, o objetivo é de manter um bom relacionamento. Com quem? Com todos. Nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:13, finalzinho lá diz, e vivam em paz com quem? Com todos. Então não é só dentro, às vezes, da comunidade que a gente está, da casa de oração onde a gente participa. É onde a gente vai no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, aonde quer que o Senhor nos envie. E aqui eu quero apresentar para vocês agora os benefícios da comunhão entre irmãos, agora olhando para os versículos, né? Eu citei o encorajamento, o crescimento, a ajuda, a força e o amor. Agora vamos ver isso na palavra de Deus. Então, vamos lá. Encorajamento. Podemos abrir a palavra de Deus lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 25, que fala assim: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns irmãos. Não é lindo, né? O Senhor falando conosco e nos encorajando a vivermos esta comunhão. Deus, Ele tem nos ajudado. Então, nos deixemos de nos reunir, né? Reunir. E também Ele fala como fazem alguns, mas nos encorajemos, dar coragem mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, eu estava lendo aqui e ao mesmo tempo eu estava pensando e eu queria falar para vocês assim, você em especial, de forma individual, você valoriza uma amizade verdadeira? Aquelas pessoas ou aquela pessoa que você tem mais próxima de você? Sempre nós temos alguém mais próximos e nós precisamos, na verdade, valorizar. Porque amigos de verdade, eles cuidam um do outro. E é isso que a palavra está nos orientando, o cuidado. E se nós temos oportunidade de fazer, nós devemos fazer. Principalmente, diz a palavra, com os da família da fé. Está lá em Efésios, capítulo 2. Fala isso para nós e nos ajuda muito. Então, encorajamento. Agora, vamos falar sobre crescimento. 1 Tessalonicenses 5:11. Diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Então, é um incentivo para nós nos mantermos sempre animados, firmes na fé. Fala, edifiquem. Edificar é ajudar a se levantar, a estar do lado, a dar o ombro, né? Amigo. Então é isso que o Senhor nos orienta aqui nesta palavra. E também fala da ajuda que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que fala: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. A ajuda. Muitos precisam de ajuda, mas
Tem pessoas que têm essa dificuldade de se abrir e às vezes passam por períodos muito difíceis. E cabe a nós nos achegarmos e ajudar também essas pessoas a serem ajudadas. Nós precisamos fazer isso, né? E também nós precisamos exercitar, como exercício, né? Que nós estamos vendo hoje. Isso que o Senhor tem nos ensinado. E também fala sobre força. Provérbios 27, 17. Aqui diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, às vezes, né, o amigo, ele vai chegar pra gente e vai falar algumas coisas que às vezes a gente não concorda. Ou a gente vai chegar a falar para eles alguma coisa que ele não concorda. Porque o verdadeiro amigo é aquele que ajuda o outro nos nossos descaminhos, nos nossos enganos, muitas vezes até na nossa falta de fé. Então, nós precisamos desse verdadeiro amigo aqui, que está em Provérbios 27, 17. Porque um amigo, ele não só passa a mão na cabeça e elogia, mas ele também puxa a nossa orelha. E glória a Deus por isso, porque precisamos disso para nós não sairmos do caminho. E, por último, vamos falar do amor. João, capítulo 13, versículo 35. Isso mesmo. Olha que sério isso. Diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Que amor é esse? Então quer dizer que se eu amar o meu próximo, eu vou mostrar para o mundo que eu sou discípulo de Jesus. O amor. Pedir para o Senhor dar-nos este amor pelas pessoas. Esse amor que Jesus, quando esteve aqui, demonstrou. Esse amor acima de qualquer crítica, circunstância ou situação. É lindo olhar para a palavra de Deus, né? Então, é isso que a palavra nos fala sobre esses benefícios entre irmãos. Tudo bem? Agora nós vamos ver sobre relacionamentos mais específicos. Então nós vamos ver primeiramente relacionamento dos pastores com as ovelhas. Então, eu queria falar para vocês, quando eu falo pastores, na verdade eu estou falando do líder, né? E o Novo Testamento, ele nos fala sobre títulos dados ao líder espiritual. Então nós temos ali os pastores, os guias, aqueles que nos orientam na palavra, que nos ensinam, os facilitadores, né? Os que estão à frente de algum ministério. E também temos notícia de ancião, de presbíteros, de bispo, no nosso caso, que é o superintendente. Então é dessas pessoas que a palavra de Deus nos orienta.
E aí nós temos o versículo que fala, dois deles. Em 1 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, e em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Nós vamos estar lendo os dois. Então diz assim, 1 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler para vocês aqui. Você que está anotando, eu vou fazer a leitura, tá bom? Então diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 9. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja tessalônica sobre o trabalho. Sempre trabalhou dia e noite, se esforçando, certo? E também o outro versículo que está lá em Colossenses 1, 28, que diz assim: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. É o trabalho, né, dos pastores, dos líderes, né, junto aos pastores, em ajudar no trabalho, na obra do Senhor. Porque o líder espiritual, quem ele é? Ele é uma pessoa madura. Ele é uma pessoa madura espiritualmente. Por que eu estou falando madura espiritualmente? Porque às vezes independe de idade. Às vezes nós temos pessoas mais jovens, com uma maturidade espiritual grande, ou uma pessoa mais vivida um pouco, que é uma pessoa imatura. Então, o líder, que depende, sabe, irmãos, da busca do relacionamento de cada um com Deus, da entrega de cada um com Deus, né, do propósito de Deus com aquela pessoa. Então, ele é uma pessoa madura espiritualmente. Eu queria destacar isso, né, que com autoridade e sabedoria espiritual, então ele tem a autoridade do alto e ele tem essa sabedoria divina. Ele alimenta, ele protege e dirige o rebanho. Olha que interessante. Alimenta com a palavra, ele protege ensinando para a igreja, ensinando para os seus irmãos a se proteger contra tudo que está aí fora, que não é bom, que não presta, que não ajuda. E ele dirige, dá a direção. Quando nós estamos com dúvida, né? Quando nós estamos inseguros, não, dá a direção, olha a direção, fica firme, a direção é essa, e sempre tem uma palavra boa para nós, sempre tem algo do Senhor para nós. Então dirige todo o rebanho, independente da escala onde ele está nessa hierarquia, mas o propósito é o mesmo. E o trabalho, na verdade, ele é um trabalho com esforço. Diz a palavra de Deus, diz que é um trabalho que exige esforço e diligência. Ele é sempre, é prontidão. E ele vai dirigir com a autoridade, que é Deus quem dá autoridade a ele. E diz também para admoestar, quer dizer, despertar a nossa mente, que às vezes a nossa mente fica... Então, despertar a nossa mente e instruir-nos, ensinar-nos, não só para termos conhecimento, mas para termos sabedoria e praticar. E também para nos advertir, dizer, ó, isso é perigo. Se você está nessa situação, saia daí. Então, é uma grande responsabilidade dos líderes nesse relacionamento dos pastores com as ovelhas, e eles precisam sempre estar debaixo das nossas orações. Então,
aqui já comentei, né? Mas é bom colocar e a gente ter aí na telinha, que fala assim: o líder espiritual é uma pessoa madura espiritualmente, que tem autoridade e sabedoria espiritual. Então, alimenta, protege e dirige o rebanho. Para você que está anotando, né? Tá certo? Eu comentei, mas eu coloquei também aí na tela, porque eu acho interessante ter também, comunicar a vocês, né? Direitinho. Agora, vamos dar continuidade. Vamos ver agora um outro tipo de relacionamento. É o relacionamento das ovelhas com os pastores, ou pastor, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E Marcos, capítulo 9, versículo 50. Então, vamos ver aqui na Bíblia. Aqui, ó, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. E fala também lá em Marcos, capítulo 9, versículo 50. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então, para nos ajudar aqui, ó, vamos lá? A ovelha deve acatar com apreço. Quer dizer, olhar o líder com respeito e honra. Olha que interessante, né? E diz: amar com máxima consideração pelo trabalho que realiza, independente, irmãos, se é uma pessoa X ou Y, porque cada um tem seu jeito, às vezes, modo de ser, e algumas pessoas identificam mais com um, com o outro, mas independente disso, isso deve haver com base no trabalho. E diz também, viver em paz com ele, procurando eliminar os conflitos existentes. Então isso cabe a nós, né? Manter um bom relacionamento com todos, para não gerar esse tipo de conflitos, que não é bom, né? Então, isso. E agora eu queria falar sobre outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento de uns com os outros. E aqui eu quero destacar 3 grupos que precisam de uma atenção especial. Então, quem são eles? Vamos ver aqui, ó. Esses 3 grupos são os insubmissos, ou os que vivem desordenadamente, os desanimados ou desalentados espiritualmente, e os fracos, aqueles que estão com debilidades físicas, moral e espiritual. Tem palavra para tudo isso? Tem palavra para tudo isso. Então aqui vai nos ajudar a enxergar o outro que se quadra num desses 3 grupos e vai nos ajudar nesses relacionamentos. Então, eu vou passar aqui para vocês os insubmissos. Então, nós temos lá no versículo 3, o 10 e 11 de segunda carta aos Tessalonicenses. Então, eu vou ler para vocês. Diz assim:
segundo a Tessalonicenses 3, 10 e 11. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que vivem dessa forma, de uma forma desordenada, desobediente, pessoas que têm muita dificuldade em seguir orientações, ensinamentos, não é? Em seguir aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Então esse versículo aqui é bem claro, né? Quando fala sobre isso. E também os desanimados. Então quem são os desanimados? Isaías 35, versículo 4. Fala assim: digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Então, aqueles que se encontram desanimados, aqui uma palavra, é um versículo, né, irmãos? Tem muito mais. Mas esse daqui já nos dá uma boa orientação. Quando fala para nós assim: sejam fortes e não temam. E diz que o Senhor Deus, Ele vem nos socorrer contra todos os nossos inimigos, nos salvando, nos ajudando. E diz também aqui sobre os fracos. Então fala aqui em debilidades físicas, morais e espiritual. E temos esses versículos aqui abaixo que nós vamos estar lendo. Tá? Então, Mateus 25, 39 e o 43. Ele diz assim: era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. E diz assim também: quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Então, aqui o Senhor fala do cuidado com aqueles que estão doentes, que precisam das nossas orações, que precisam que possamos, dentro do possível, né, irmãos, na atualidade nossa, na realidade nossa, o visitarmos, né? Então, esta é a palavra de assistir a pessoa, aquilo que ela esteja necessitando no momento, com relação às debilidades que o texto aqui fala. E também fala lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 6, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Então, aqui fala do socorro de Deus para aqueles que estão se sentindo desamparados e tristes e precisam da graça de Deus, precisam de uma palavra, precisam de uma orientação, né? E o Senhor, Ele sempre se faz presente, né? O Senhor está sempre pronto a nos socorrer, a nos ajudar, né? Nosso Senhor é lindo, maravilhoso. E aqui eu tenho, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11,
o versículo 30. Então, 1 Coríntios 11, 30. Ele fala assim para nós, também para nos ajudar. E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. E o Senhor, Ele nos ajuda a olhar para a palavra e entender que quem está passando nesse processo, nesses 3 processos, na verdade, nós somos aqueles responsáveis de poder ajudá-los nas suas necessidades. Hein? Agora, eu queria falar sobre o relacionamento da noiva, o relacionamento da Igreja de Cristo com Deus. E aqui eu quero destacar 4 atitudes internas no seu relacionamento com Deus. Então, preste atenção aí. Nós vamos falar sobre. Vamos lá. Regozijai-vos sempre. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, nós lemos isso lá. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E diz também, não apagueis o Espírito. Coisa linda, né? Características de uma igreja autêntica, de uma igreja verdadeira. Fala em regozijo, fala em oração, fala numa igreja agradecida e fervorosa no Espírito. Aí é o Espírito de Deus. Porque o que eu poderia dizer para você? Que a palavra de Deus, ela estabelece princípios para o nosso relacionamento aonde? Dentro da igreja. Porque o anseio de Deus é que a comunidade chamada igreja, ela seja uma comunidade onde os relacionamentos sejam profundos e sejam sinceros. Olha aí o que o Senhor fala. Onde as pessoas, elas possam fazer amizades verdadeiras e possam ser elas mesmas. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Você pode começar a correr o risco de ser transparente? Andar na luz, tendo comunhão com seus irmãos e fazer da sua igreja uma verdadeira comunidade, aonde você está plantado aí. Que Deus possa te ajudar e me ajudar, nos ajudar em tudo isso. Amém? Amém. Glória a Deus, né? E uma verdade prática. Nós vamos falar agora sobre um salmo que eu gosto muito, que ele está lá em Salmo 133. Então, vamos para a palavra Salmo 133. Ele fala algo que vai nos ajudar. Salmo 133. Então, lá no Salmo 133, do 1 ao 3. Primeiramente eu vou ler, depois nós vamos comentar esta tela. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela
gola do seu manto sacerdotal. Versículo 3. É como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. Lindo, né? Então fala que a união entre irmãos, ela é bela aos olhos de Deus. Que lindo, né? Palavra falando isso para nós, porque a gente sabe que uma casa dividida, ela não prevalece. E quando nós estamos unidos, a igreja, ela passa a contar com a simpatia dos de fora. Eles olham e eles conseguem enxergar essa unidade, né, da igreja. E fala também que a união entre os irmãos, ela é terapêutica. Então fala que a união entre os irmãos é como óleo. E o óleo, o que é o óleo, né? Fala que o óleo, ele é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E que ele produz cura. A palavra fala que ele produz alívio. E o óleo também ele era usado como cosmético, mas também como remédio e também como unção espiritual. A igreja de Corinto, a palavra nos informa que ela estava doente porque não havia a comunhão entre eles. Sério, né? Porque onde há comunhão, a palavra nos assegura que há cura. Né? E também fala que a união entre os irmãos, ela é restauradora. Porque o orvalho, ele é o símbolo da presença restauradora de Deus. E o orvalho, ele é discreto, ele cai lentamente, sem trovão, sem relâmpago. E o orvalho, ele traz frescor. E o orvalho, ele é constante e ele é abundante. A palavra nos diz tudo isso. E também que a união entre irmãos, ela é abençoada. Né? Então a união, ela é aquela que promove a amizade, que ela não é discreta, ela é constante, ela é algo restaurador e que ela tem um crescimento espiritual, né? E é um crescimento também desta forma que traz a bênção de Deus, ela reflete, ela mostra a bênção de Deus e também ela é numérica, pessoas chegando, aí é a vida de Deus manifestada. Lindo tudo isso, né? E agora aqui, eu vou para a próxima cena, para a gente recapitular um pouquinho do que a gente ouviu hoje. Falamos muita coisa, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós podemos dizer que a igreja é a família de Deus. Vemos lá em Gálatas 6:10, que é a comunhão dos santos, né? Nós vimos lá algumas referências que falam sobre isso e afirma que Deus se alegra com a família dele reunida, né? A família dele em comunhão, a família dele festiva, né? Alegre, disposta de se abrir, de se ajudar. É maravilhoso. Diz também que devemos investir em relacionamentos. De que forma? De maneira saudável, para o crescimento da Igreja de Cristo em todos os campos. E nós temos um exemplo da igreja em Tessalônica. Nós vimos também os relacionamentos são para o nosso benefício. Aqui nós vimos encorajamento, nós vimos sobre o crescimento, nós vimos sobre força, nós falamos sobre ajuda, nós falamos sobre amor, quando nós olhamos aquelas fotos, né? Que para nos remetermos ao que o Senhor falava ali, e nós vimos isso na palavra de Deus. Também a palavra de Deus nos ajuda quando nos diz que devemos
procurar sempre viver em paz, como uns com os outros, porque nós nos beneficiamos de tudo isso. E isso é algo que agrada o coração de Deus. Vimos também que a qualidade de todos os relacionamentos, pastores, liderança com as ovelhas, ovelha com a liderança, pastores e líderes, também de uns com os outros, com os olhos ali voltados para aqueles 3 grupos de pessoas que precisam de uma atenção ali especial, né? Que todos esses relacionamentos, eles dependem principalmente, não, unicamente de um bom relacionamento com Deus, para que isso possa acontecer. Então cabe a mim e cabe a você, né? Buscar isso tudo em Deus. E a união entre irmãos, ela é bela aos olhos do Senhor. Fala que ela é terapêutica, que ela é restauradora, que ela é abençoada, né? Nós vimos tudo isso. E o Senhor tem nos ajudado em tudo isso, né? E o Senhor tem falado por meio da tua palavra que o desejo dele é que todos nós possamos estar focados a exercitar, né, esse relacionamento. Amém? E como nós podemos então concluir? Na verdade, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos adorando a Deus. Porque a adoração é uma linguagem nossa, aqui na terra, para Deus. Nós falamos com Deus através da nossa comunhão que expressa a nossa adoração ao Senhor. Olha isso, é sério, né? Isso é importante, muito importante, porque a igreja, ela é uma família onde nós temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho. Então, nós somos todos irmãos. E a importância desse relacionamento de forma saudável, ela agrada a Deus e ela traz frutos que abençoa não só a nós, como aqueles que estão conosco nessa jornada. Amém? Então, hoje nós estamos encerrando essa série que nós estamos vendo aqui, que é a série Dieta Espiritual. E eu espero que você tenha aproveitado bem tudo que foi ensinado e que nós possamos praticar tudo, tanto os exercícios como os alimentos que foram oferecidos, e que nós possamos, assim, estarmos sempre firmes no Senhor, porque o Senhor, Ele faz ali, pela palavra, um comentário ao final que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:12, no versículo final. Ele diz que, na verdade, é para a gente ficar atento para nós não sermos enganados, passarmos sempre pelo crivo da palavra, da oração, da comunhão com o Senhor. Amém? Então, que Deus possa te ajudar e possa te abençoar. E eu queria orar para nós finalizarmos. Senhor, muito obrigado por este tempo preparado pelo Senhor. Obrigado pela graça de termos acesso à Tua Palavra. E obrigado pelo Teu Espírito Santo que está conosco aqui, Senhor, que nos ajuda em todo o tempo. Precisamos mesmo, Pai, exercitar. Precisamos mesmo colher os frutos. Por isso, Senhor, aqui estamos nós. Nós estamos aqui dispostos a pedir ao Senhor que ajude nessa área, Pai,
para que aquele que tem dificuldade, Senhor, aquela pessoa, Pai, nesta área possa ser ajudada de forma a se sentir acolhida, a fazer parte, a se sentir engajada, a se sentir, Senhor, ajudada, Pai. E tantas outras coisas que nós sabemos que a Tua palavra hoje nos disse. Assim eu oro ao Senhor com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um bom descanso e até breve.